E no vídeo de hoje te trago notícias importantes em relação à imigração para Portugal. O governo quer acelerar o processo de deportação de imigrantes que estejam ilegais no país. Além disso, os brasileiros foram os imigrantes que mais foram barrados nos aeroportos. Por que isso aconteceu? Gente, vamos ler as matérias relacionadas a isso, fazer nossos comentários e nesse vídeo a gente vai te explicar tudo sobre esse tema. Quer ficar por dentro de tudo? Assiste esse vídeo até o final, eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre essas notícias que repercutiram bastante em Portugal em relação à imigração. Se você é um seguidor já raiz, assíduo aqui do canal, já deixa o teu like e também se você não é um seguidor ainda do canal, você vai se inscrever para que você possa saber de tudo sobre Portugal, informações sobre o processo migratório, aplicação de vistos, notícias como essas, para que você possa receber tudo relacionado à imigração para Portugal. Assina aqui, inscreve no Direito Além das Fronteiras, é de graça, ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar vídeo novo no canal, você vai ficar por dentro de tudo. Então vamos juntos ler essa matéria. Então vamos lá, gente, para a primeira notícia do Diário de Notícias. Ministro defende deportação mais rápida de imigrantes, uma justiça àqueles que cumprem as regras. Será? Antônio Leitão Amaro deu declarações após a reunião do Conselho Nacional para as Migrações. O plano apresentado hoje foi divulgado com exclusividade pelo Diário de Notícias. Antônio Leitão Amaro, ministro da Presidência, defendeu esta segunda-feira que Portugal acelere os procedimentos de deportação de imigrantes sem documentos. É necessário para que as regras sejam cumpridas, disse o ministro. É uma justiça para aqueles que cumprem as regras, é uma condição de tranquilidade e de apoio social ao sistema de integração, disse o ministro Leitão Amaro. As declarações do governante foram após a reunião do Conselho Nacional para as Migrações. No encontro convocado na semana passada, foi apresentado um pacote de medidas para tornar a deportação de imigrantes mais célere, em linha com o novo Pacto Europeu em matéria de imigração e asilo. Gente, é uma realidade de União Europeia essa busca ali pelo controle de imigração. O DN já havia antecipado na edição desta segunda-feira as ações propostas. São elas: extinguir a etapa processual redundante da primeira notificação para o abandono voluntário do território nacional, tornar menores os prazos de recurso para a decisão de regresso e criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, a UNEF. Será que será um novo CEF? Portugal tem de rever o regime de retorno que não funciona. É importante perceber que hoje Portugal é um dos 3 países da Europa que menos executa retorno de pessoas que tiveram decisões de abandono por violarem as regras, incluindo por razões de segurança, destacou Leitão Amaro. De acordo com os dados oficiais do Eurostat, Portugal é um dos países que menos afasta imigrantes do território, estando apenas atrás da Eslováquia em 2024. Na visão do ministro, Portugal não estava a fazer retorno porque o CEF, que era aquele antigo controle de estrangeiros e fronteiras, foi desmantelado e porque foram criadas regras cheias de obstáculos burocráticos, segundo o ministro. Bom, gente, então a gente consegue nessa primeira notícia verificar que o governo de Portugal está querendo, na verdade, diminuir o processo administrativo até que esse imigrante seja deportado. Então você vai diminuir aquele aviso prévio, vai extinguir aquele aviso prévio, diminuir os prazos também para que esse imigrante possa recorrer dessa decisão, para que efetivamente Portugal comece a fazer a expulsão, né? A deportação desses imigrantes que estão ilegais. E muita gente já se pergunta, nossa, será que eu posso ser impactado? Então, se você é imigrante, se você está ilegal, infelizmente essa medida pode acabar impactando sim a sua vida. Por isso é importante que, se você já está em Portugal, você busque uma forma de se regularizar. Existem possibilidades de regularização já estando em solo português, são bem restritas atualmente, mas sim existem essas possibilidades. Mas muitas vezes a pessoa vai vivendo a vida e acaba deixando passar essas oportunidades. Então, se você tem esse direito, faça, porque cada vez mais dentro da União Europeia, você percebe uma política mesmo de Estado de ter um controle maior de imigração, de punição e também deportação desses imigrantes. Se você ainda está no país de origem, abre o seu olho, veja que de fato o cenário está mudando e você precisa buscar ali um processo de imigração correto através de um visto de residência adequado. Mas o que me chama a atenção é que, claro, Portugal tem o direito de fazer essa deportação, inclusive é um processo administrativo, se a pessoa está ilegal, existem sanções para isso, existem consequências. Mas Portugal também deve ter maior atenção em prestar um serviço administrativo de qualidade,
Poxa, você vê muitos imigrantes protestando na AIMA porque estão com a autorização de residência já vencida, que não conseguem fazer renovação, pessoas buscando reagrupamento familiar, familiares de cidadãos europeus buscando uma regularização, pessoas que estão estudando em Portugal, que pela lei de estrangeiros têm direito a ter uma autorização de residência, simplesmente não conseguem fazer porque a AIMA não funciona. A AIMA não presta um serviço administrativo com celeridade. Então, direitos são violados e esses imigrantes acabam ficando ilegais e irregulares também por falha da AIMA. Então, sim, Portugal deve ter atenção a deportar imigrantes para atender às exigências da União Europeia, mas também deve ter atenção nos seus serviços administrativos, seja na AIMA, seja no processo de admissão de um visto, análise de um visto. Então você percebe que Portugal falha muito administrativamente, isso causa injustiças, isso causa violação de direitos. Então muita gente de fato está ilegal porque quer ou porque não tem direito de estar em Portugal, mas também tem pessoas que têm direitos e esses direitos estão sendo passados desapercebidos pela falha administrativa. Então eu acho que Portugal deve ter muita consciência disso e deve buscar melhorar os seus serviços para que quem tem o direito possa exercer. Antes da gente entrar na segunda matéria, se você já está gostando desse vídeo, concorda com o que eu estou falando, que acha que Portugal tem que melhorar os seus serviços administrativos, ou então concorda também com a decisão de deportar mais imigrantes, já comenta aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ficar por dentro dessa questão da deportação em massa de Portugal, essa medida para acelerar esse processo administrativo, e se precisa se regularizar, que faça logo. Se você concorda com isso, deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui. Eu quero saber a tua opinião. Agora, nós vamos para a segunda notícia que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Os brasileiros foram os que mais viram barrada a entrada em Portugal em 2024. No total, foram registradas 1.727 recusas de entrada em Portugal em postos de fronteira aérea, ou seja, no aeroporto. Os brasileiros foram os estrangeiros que mais viram impedida a entrada em Portugal no ano passado pelas fronteiras aéreas, sendo o principal motivo a falta de justificação para entrarem no país, segundo o relatório da Segurança Interna. De acordo com o documento, os brasileiros destacam-se com 1.470 recusas de entrada. 85% dessas recusas foram de brasileiros, seguido pelos cidadãos oriundos de Angola, 274. Desses imigrantes que foram barrados, a RAS indica que a ausência de motivos que justificassem a entrada, 768, e a ausência de visto adequado ou visto caducado, 352, constituíram os principais fundamentos da recusa de entrada no país, ou seja, uma justificativa errônea de entrada no país, que às vezes as pessoas entram como turistas com o objetivo de morar, mas isso não te dá direito de entrar legalmente em Portugal, e a ausência de visto ou então um visto vencido. Então, meus amigos, eu quis dar ênfase nessa notícia para vocês para mostrar que desse quantitativo de pessoas que foram barradas no aeroporto, 85% eram brasileiros. A gente vê muitas pessoas falando nas redes sociais, porque o imigrante brasileiro é diferente, o imigrante brasileiro é tratado diferente. É claro que existe uma afinidade entre Brasil e Portugal pela cultura, pela língua, pela história mesmo. Mas, se você é um imigrante, você precisa fazer as coisas da forma correta. Se você fizer as coisas da forma incorreta, se você estiver ilegal, você vai sofrer consequências e sanções administrativas, penais, por isso. Então, meu amigo, se você está no teu país de origem, entenda que você não pode entrar em Portugal como turista com o objetivo de morar. Você corre o risco de ser barrado. Você não pode entrar em Portugal sem um visto adequado, senão você corre o risco de ser barrado. Por isso que a gente está sempre aqui contando para vocês, desde 2023, 2024, estaremos em 2025 também, falando para vocês sobre a importância de você fazer o teu visto adequado de acordo com o teu objetivo, para que você não corra o risco de ter esse constrangimento que esses imigrantes tiveram. Ou seja, 1.400 pessoas que fizeram todo um planejamento, compraram passagem, se organizaram para chegar em Portugal e morar, simplesmente foram barrados porque não fizeram da forma correta. Então, você vê muita gente falando, não, vem para Portugal, você vai se regularizar, é mais fácil. Gente, isso não é a realidade. Existe ali um claro cenário, que você pode perceber na primeira notícia, de controle de imigração dentro da União Europeia e Portugal não está sendo diferente. Por isso, se você quer fazer o teu processo migratório, constrói o teu sonho numa base sólida, fazendo o teu visto adequado, se preparando em relação à documentação, planejamento financeiro, para que aí sim você possa viver esse sonho de morar em Portugal e morar dentro da União Europeia. Aqui nesse canal você vai encontrar dicas fundamentais sobre todos os vistos existentes para quem quer morar legalmente em Portugal. Quais são os documentos, quanto vai te custar, como você deve fazer, dicas fundamentais para que você esteja pronto para fazer essa aplicação. E claro,
O processo pode ser feito individualmente. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Se você quiser ter um apoio, uma equipe especializada para te ajudar nesse processo de aplicação de visto, você pode entrar em contato com a equipe do Direito Além das Fronteiras. É o primeiro link aqui na descrição para que eu possa participar desse teu planejamento imigratório e você faça a melhor imigração possível, com previsibilidade e com segurança. Então, meus amigos, se programe, se planeje para que você faça uma imigração correta.